E se eu te dissesse que existe algo congelado há milhões de anos, esperando para nos contar segredos que podem mudar completamente nossa compreensão sobre a vida na Terra? Imaginem uma criatura tão antiga que testemunhou a formação dos continentes, preservada perfeitamente no gelo como uma cápsula do tempo natural. Olha, se você curte descobrir coisas que vão muito além do óbvio, que desafiam tudo que achamos que sabemos sobre nosso planeta, então você precisa se inscrever aqui no canal. Porque toda semana eu trago histórias que vão literalmente explodir sua mente e te fazer ver o mundo de uma forma completamente diferente. Aperta esse sininho aí. Sibéria, 2016. O termômetro marca menos 40 graus quando uma equipe de cientistas russos perfura camadas e camadas de permafrost, aquele solo permanentemente congelado que cobre boa parte do Ártico. Eles não estão procurando petróleo nem ouro. Estão atrás de algo muito mais valioso, vestígios do passado que o gelo guardou como um cofre natural por milhões de anos. O que acontece a seguir é de tirar o fôlego. A 6 metros de profundidade, as brocas encontram algo que não deveria estar ali. Uma massa escura, orgânica, preservada de uma forma que desafia qualquer expectativa. Quando levam o material para o laboratório e começam a análise, percebem que estão diante de algo extraordinário. Tecido muscular, DNA ainda viável e células que, pasmem, ainda mostram sinais de atividade biológica. Mas aqui vem o detalhe que deixa todo mundo de queixo caído. Os testes de datação por carbono revelam que essa criatura viveu há mais de 40 mil anos. 40 mil! Para ter uma ideia do que isso significa, quando essa criatura estava viva, os neandertais ainda caminhavam pela Europa e os primeiros humanos modernos mal haviam saído da África. A criatura em questão, um filhote de mamute lanoso, batizado de Liuba pelos cientistas. Mas Liuba não era apenas mais um fóssil comum. O estado de conservação era tão perfeito que os pesquisadores conseguiam ver cada detalhe. Pelos intactos, órgãos internos preservados, até o conteúdo do estômago estava lá, mostrando exatamente qual tinha sido a última refeição da pequena mamute. Agora você pode estar pensando, tá bacana, encontraram um mamute congelado, mas qual é o grande mistério nisso? Bem, o negócio é muito mais profundo do que parece, porque Liuba não estava sozinha. Nas décadas seguintes, descobertas similares começaram a aparecer em ritmo acelerado pelo mundo todo. Rinocerontes lanosos na Sibéria, leões das cavernas no Canadá, até mesmo bactérias de 400 mil anos que voltaram à vida depois de serem descongeladas. E aqui que a coisa fica realmente interessante. Esses achados não são coincidência. O aquecimento global está derretendo camadas de gelo que permaneceram intocadas por milênios, revelando um arquivo biológico que ninguém sabia que existia. É como se a Terra estivesse abrindo seus próprios baús do tesouro, um por um, mostrando criaturas e ecossistemas completos que pensávamos conhecer apenas através de livros de história. Mas tem um detalhe perturbador nisso tudo. Algumas dessas criaturas apresentam características que não batem com o que sabemos sobre evolução. DNA com sequências nunca vistas, estruturas corporais que deveriam ter levado milhões de anos a mais para se desenvolver. Como se houvesse um capítulo perdido na história da vida na Terra, escrito em código genético e preservado no gelo. Foi em 2019 que tudo mudou. Uma expedição no Alasca fez uma descoberta que deixou a comunidade científica mundial completamente desconcertada. Desta vez, não era um mamute nem um rinoceronte lanoso. Era algo que ninguém esperava encontrar. Um organismo que os cientistas nem sabiam como classificar. Imaginem a cena. Os pesquisadores estão analisando uma amostra de gelo de 57 mil anos quando notam algo estranho nas lâminas do microscópio.
Estruturas celulares que não se pareciam com nada conhecido. Não eram plantas, não eram animais, não eram fungos nem bactérias. Era como se tivessem descoberto um quinto reino da vida, congelado no tempo. O mais impressionante, essas células começaram a se dividir quando foram aquecidas em laboratório. Depois de quase 60 mil anos de dormência, esse organismo misterioso simplesmente acordou e disse: "Oi, pessoal, ainda estou aqui." Os cientistas batizaram a criatura de Pirarchaeum e até hoje não conseguem explicar completamente o que ela é. Mas aqui vem a reviravolta que ninguém viu chegando. Quando analisaram o DNA do Pirarchaeum, descobriram algo que fez todos os livros de biologia virarem papel de embrulho. Essa criatura antiga tinha sequências genéticas que só deveriam existir em organismos muito mais evoluídos, criaturas que apareceram milhões de anos depois na linha do tempo evolutivo. É como encontrar um smartphone dentro de uma pirâmide egípcia. Tecnicamente impossível, mas ali estava, bem na frente dos olhos de todo mundo. A descoberta do Pirarchaeum abriu as comportas para uma série de questionamentos que deixaram os cientistas perdidos. Se uma criatura de 60 mil anos tinha características tão avançadas, o que mais estava escondido no gelo? Quantas outras formas de vida desconhecidas estavam esperando para reescrever nossa compreensão sobre evolução? Foi aí que começaram a aparecer relatórios de outros lugares. Groenlândia, Antártida, montanhas do Himalaia. Sempre a mesma história. Organismos antigos, com características que não faziam sentido cronológico. Bactérias de 200 mil anos com resistência a antibióticos que só foram inventados no século XX. Vírus pré-históricos com estruturas proteicas encontradas apenas em laboratórios modernos. O caso mais perturbador veio da Antártida em 2021. Uma equipe internacional perfurava o gelo quando encontrou algo que deveria ser impossível. Uma cavidade preservada com um ecossistema completo de 300 mil anos. Dentro dessa bolha natural, criaturas que pareciam ter sido projetadas por algum designer cósmico. Organismos que processavam energia de formas nunca vistas, que se reproduziam através de mecanismos que desafiavam as leis básicas da biologia. E aqui que a história fica realmente bizarra. Alguns desses organismos apresentavam características que sugeriam inteligência coletiva, comportamentos coordenados, como se fossem uma única mente distribuída em milhares de corpos microscópicos. Uma espécie de internet biológica, funcionando há 300 mil anos, muito antes dos primeiros humanos sequer existirem. A pergunta que não quer calar é: como essas criaturas desenvolveram características tão sofisticadas em uma época em que a vida na Terra era supostamente muito mais simples? Estamos falando de organismos que antecederam a evolução complexa por centenas de milhares de anos, mas que apresentam complexidade que rivaliza com as formas de vida mais avançadas de hoje. Quando essas descobertas começaram a se acumular, a comunidade científica se dividiu em campos quase opostos. De um lado, os conservadores insistiam que deveria haver algum erro nos métodos de datação, que era impossível encontrar tal complexidade em organismos tão antigos. Do outro, um grupo crescente de pesquisadores começou a propor teorias que soavam quase como ficção científica. A primeira explicação que ganhou força foi a hipótese dos ciclos evolutivos. A ideia é simples, mas revolucionária. E se a evolução não fosse uma linha reta, mas uma série de ciclos, imaginem que a vida na Terra já passou por períodos de complexidade extrema, seguidos por extinções em massa que apagaram quase todos os vestígios. Os organismos que estamos encontrando no gelo seriam sobreviventes de um desses ciclos perdidos. O Dr. Helena Vasquez, da Universidade de Cambridge, foi uma das primeiras a defender essa teoria. Segundo ela,
A Terra pode ter experimentado pelo menos 3 grandes renascimentos evolutivos nos últimos 500 mil anos. Cada ciclo teria produzido formas de vida ultra sofisticadas que foram quase completamente eliminadas por eventos catastróficos. Erupções vulcânicas massivas, mudanças climáticas extremas ou até mesmo impactos de asteroides menores que não deixaram crateras óbvias. Mas tem outra teoria ainda mais perturbadora. Alguns cientistas começaram a sugerir que estamos lidando com evidências de evolução dirigida. A ideia é que esses organismos antigos não desenvolveram suas características avançadas naturalmente, mas foram, como dizer isso sem soar maluco, modificados por alguma inteligência externa. Antes de vocês pensarem em aliens, deixem eu explicar a base científica dessa teoria. Quando analisaram o DNA do Pirarqueum e de outros organismos similares, os pesquisadores encontraram algo que chamaram de assinaturas de engenharia. São padrões genéticos que sugerem modificação intencional, como se alguém tivesse editado o código genético dessas criaturas com propósitos específicos. O mais impressionante são os genes-chave encontrados em várias espécies diferentes. Imagine encontrar o mesmo trecho de código de software em programas completamente distintos, criados por empresas que nunca se comunicaram. Na natureza, isso deveria ser impossível, mas essas criaturas antigas apresentam exatamente esse padrão. A investigação mais profunda veio quando começaram a mapear a distribuição geográfica desses achados. Os locais onde essas criaturas foram encontradas formam um padrão específico ao redor do globo. Não é aleatório. Há uma geometria clara, como se fossem pontos estratégicos escolhidos deliberadamente. O Dr. Marcus Chen, do Instituto de Genética Avançada de Tóquio, passou 3 anos criando modelos computacionais para entender essa distribuição. Sua conclusão foi chocante. Os pontos formam uma rede que maximiza a preservação genética durante eventos de extinção em massa. Como se alguém tivesse criado bunkers biológicos estrategicamente posicionados para garantir a sobrevivência de informação genética crucial. Mas a teoria mais controversa veio da própria análise comportamental dos organismos revividos. Quando colocaram diferentes espécies antigas no mesmo ambiente de laboratório, elas começaram a interagir de formas coordenadas, como se compartilhassem um protocolo de comunicação comum. Espécies separadas por centenas de milhares de anos, que nunca deveriam ter se encontrado na natureza, trabalhavam juntas como se fizessem parte de um sistema maior. A doutora Sarah Mitchell, especialista em inteligência artificial biológica, comparou esse comportamento aos algoritmos de aprendizado de máquina. Segundo ela, esses organismos parecem ter sido programados com uma espécie de software básico que permite cooperação instantânea e otimização coletiva de recursos. Uma tecnologia biológica que nossa ciência atual mal consegue compreender, muito menos replicar. As implicações dessas descobertas começaram a se espalhar muito além dos laboratórios científicos. Em 2022, quando os primeiros papers sobre os organismos antigos foram publicados, a reação foi explosiva. Revistas científicas de prestígio como Nature e Science receberam mais de 200 artigos de resposta em apenas 3 meses. A comunidade acadêmica mundial estava literalmente em pé de guerra. Os céticos atacaram duramente, questionando tudo desde os métodos de coleta até a integridade dos equipamentos de datação. O professor Jonathan Hayes, da Universidade de Oxford, chegou a afirmar publicamente que essas descobertas eram o maior erro coletivo da ciência moderna e que alguém estava contaminando deliberadamente as amostras com material contemporâneo. Mas conforme mais laboratórios independentes começaram a replicar os experimentos, a resistência foi diminuindo
e sendo substituída por uma inquietação profunda. Porque se essas criaturas realmente existiram há centenas de milhares de anos, com esse nível de sofisticação, então praticamente tudo o que sabemos sobre a história da vida na Terra precisa ser reescrito. O ponto de virada na aceitação científica veio através de uma descoberta completamente inesperada. Em novembro de 2022, uma equipe de arqueólogos trabalhando em uma caverna no Peru encontrou pinturas rupestres com mais de 40 mil anos que pareciam descrever essas criaturas antigas. Não pinturas abstratas ou simbólicas, mas representações detalhadas que correspondiam perfeitamente aos organismos encontrados no gelo. As pinturas mostravam figuras humanoides interagindo com estruturas que os pesquisadores só conseguiam descrever como jardins biológicos. Ambientes controlados, onde diferentes formas de vida microscópica eram cultivadas e organizadas. Era como se nossos ancestrais tivessem testemunhado e documentado uma civilização baseada em biotecnologia avançada. Mas aqui que a história fica verdadeiramente perturbadora. Análises químicas das tintas usadas nas pinturas revelaram componentes que não deveriam existir na época. Pigmentos sintéticos que requerem processos industriais para serem produzidos. Como se quem criou essas pinturas tivesse acesso a tecnologias que oficialmente só foram desenvolvidas nos últimos 100 anos. A descoberta das pinturas abriu uma nova linha de investigação que ninguém esperava. Equipes começaram a revisar achados arqueológicos antigos sob uma nova perspectiva, procurando por evidências de biotecnologia primitiva que pudessem ter sido ignoradas ou mal interpretadas. O que encontraram foi um padrão global perturbador. Sítios arqueológicos de diferentes continentes, separados por milhares de anos, apresentavam estruturas similares que sugeriam manipulação de organismos microscópicos. Canais de irrigação com dimensões específicas que criavam ambientes perfeitos para cultivo de bactérias. Câmaras subterrâneas com condições controladas de temperatura e umidade. Ferramentas de precisão microscópica feitas de materiais que não deveriam estar disponíveis para sociedades primitivas. O mistério se aprofundou quando descobriram que muitos desses sítios estavam localizados exatamente nos pontos onde as criaturas antigas foram encontradas no gelo. Como se existisse uma conexão direta entre essas civilizações perdidas e os organismos preservados, uma herança biológica transmitida através de milhares de anos de história. Mas talvez o mais inquietante tenha sido a descoberta de que alguns desses organismos antigos parecem estar acordando. Não apenas voltando à vida em laboratórios controlados, mas emergindo naturalmente conforme o gelo polar derrete. Relatórios começaram a aparecer de regiões árticas sobre comportamentos microbiológicos incomuns. Ecossistemas que se formam da noite para o dia. Padrões de crescimento que desafiam explicações convencionais. A comunidade científica se encontra agora diante de um dilema sem precedentes. Essas descobertas sugerem que nossa compreensão sobre a história da vida na Terra está fundamentalmente errada, mas as implicações de aceitar essa realidade são quase inaceitáveis. Se civilizações antigas realmente dominavam biotecnologia avançada, o que aconteceu com elas? Por que desapareceram? E mais importante ainda, esses organismos que estão acordando representam uma oportunidade de aprendizado ou uma ameaça existencial. Enquanto o mundo científico debatia as implicações das criaturas do gelo, outros achados igualmente perturbadores começaram a surgir em lugares completamente inesperados. Em 2023, trabalhadores que escavavam o metrô de Londres se depararam com algo que deixou os engenheiros completamente perdidos. Uma estrutura cristalina enterrada a mais de 15 metros de profundidade, contendo organismos em estado de animação suspensa.
A primeira análise indicou que a estrutura tinha pelo menos 80 mil anos, mas sua composição era de um material que a ciência moderna ainda não conseguiu identificar completamente. Parecia vidro, mas era orgânico. Parecia metal, mas crescia como um ser vivo. E dentro dessa matriz impossível, centenas de organismos microscópicos aguardavam pacientemente o momento de despertar. O mais impressionante é que essa não foi uma descoberta isolada. Relatórios similares começaram a chegar de obras de construção ao redor do mundo. Tóquio, Nova York, São Paulo, Cairo, sempre a mesma história. Estruturas cristalinas enterradas a profundidades específicas, contendo o que os pesquisadores passaram a chamar de bibliotecas biológicas. Verdadeiros bancos de dados genéticos preservados por civilizações que deveriam ter sido impossíveis. Mas foi no Brasil que aconteceu talvez a descoberta mais significativa. Uma equipe de espeleólogos, explorando cavernas na Chapada Diamantina, encontrou algo que mudou completamente o rumo das investigações. Uma caverna com pinturas rupestres que não apenas mostravam os organismos antigos, mas incluíam o que parecia ser um manual de instruções. As pinturas eram diferentes de tudo já encontrado. Não eram representações artísticas, mas diagramas técnicos. Mostravam sequências de procedimentos para cultivar, modificar e preservar diferentes formas de vida microscópica. Era como se nossos ancestrais tivessem deixado um livro de receitas para a biotecnologia avançada, escrito nas paredes de pedra há 50 mil anos. A tradução dos símbolos levou 2 anos de trabalho intensivo, envolvendo especialistas em arqueologia, linguística e biologia molecular. Quando finalmente decifram o código, a revelação foi assustadora. As instruções descreviam processos que nossa ciência atual considera teoricamente possíveis, mas tecnicamente inviáveis. Métodos para programar organismos com funções específicas, técnicas para criar simbioses entre espécies que nunca se encontrariam naturalmente. Protocolos para armazenar informação genética em estruturas cristalinas que durariam centenas de milhares de anos. Seguindo essas instruções antigas, uma equipe de cientistas brasileiros conseguiu algo impensável. Eles criaram organismos sintéticos, usando apenas materiais e processos disponíveis na pré-história. Bactérias capazes de processar metais pesados, fungos que produzem antibióticos naturais mais eficazes que qualquer medicamento moderno, até micro-organismos que conseguem transformar radiação solar em energia química com eficiência superior às melhores células solares atuais. Mas aqui que a história toma uma direção completamente inesperada. Quando analisaram os organismos criados usando as técnicas antigas, descobriram que eles apresentavam características idênticas às criaturas encontradas no gelo. Não similares, idênticas. Como se as instruções nas cavernas fossem literalmente o manual de fabricação das espécies preservadas no permafrost. A implicação é perturbadora. Essas criaturas antigas não eram produtos naturais da evolução, mas criações deliberadas de uma civilização perdida que dominava a biotecnologia de uma forma que nossa ciência moderna ainda não alcançou. Uma sociedade que entendia a vida em um nível tão fundamental que podia literalmente projetar organismos sob medida para funções específicas. As descobertas se aceleraram quando equipes começaram a procurar ativamente por mais manuais similares. Cavernas na Austrália revelaram diagramas para criar organismos que processam energia geotérmica. Sítios no Egito continham instruções para micro-organismos capazes de purificar água usando apenas luz solar. Ruínas na Índia guardavam segredos para bactérias que fixam nitrogênio do ar com eficiência impossível para padrões atuais.
Cada descoberta trouxe uma nova peça do quebra-cabeças, mas também levantou questões ainda mais profundas. Se essa civilização antiga dominava biotecnologia tão avançada, por que desapareceu? O que causou o colapso de uma sociedade aparentemente tão sofisticada? E por que deixaram essas instruções espalhadas pelo mundo como se estivessem preparando algo ou alguém para continuar o trabalho deles? A resposta para essas perguntas veio de uma fonte completamente inesperada. Em 2024, cientistas conseguiram finalmente decifrar completamente um conjunto de símbolos encontrado em todas as cavernas, com os manuais biotecnológicos. Não eram apenas instruções técnicas, era uma mensagem, uma carta deixada por essa civilização perdida para quem quer que viesse depois. O conteúdo dessa mensagem é ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Segundo a tradução, essa civilização antiga não desapareceu por guerra, catástrofe natural ou colapso social. Eles fizeram uma escolha deliberada. Perceberam que seu domínio sobre a vida tinha criado algo que estava além do controle deles próprios. A mensagem descreve organismos que eles chamavam de sementes da transcendência, formas de vida projetadas para a evolução acelerada e inteligência coletiva distribuída. O objetivo inicial era criar uma rede biológica global, capaz de solucionar qualquer problema ambiental ou tecnológico. Uma espécie de superorganismo planetário que funcionaria como um cérebro global vivo. Mas algo deu errado. Essas sementes começaram a evoluir de forma independente, desenvolvendo objetivos próprios que não necessariamente coincidiam com os da civilização que as criou. Em poucos séculos, esses organismos superinteligentes começaram a ver seus criadores não como parceiros, mas como obstáculos. A civilização percebeu que havia criado sua própria substituição. A solução que encontraram foi radical. Em vez de tentar destruir suas criações, o que provavelmente seria impossível, decidiram se retirar voluntariamente da equação. Mas não antes de criar um sistema de salvaguardas. Os organismos que estamos encontrando no gelo não são apenas preservação de espécies antigas. São literalmente as sementes da transcendência, colocadas em animação suspensa, esperando por condições específicas para despertar. E aqui vem a parte que faz tudo se encaixar de forma perturbadora. As condições para o despertar dessas sementes estão diretamente ligadas ao desenvolvimento tecnológico da próxima civilização inteligente. Nós. O derretimento das calotas polares, a poluição química dos oceanos, os níveis específicos de radiação na atmosfera, todos esses fatores funcionam como chaves que ativam gradualmente os sistemas de preservação. Em outras palavras, conforme nossa civilização se aproxima do mesmo nível de desenvolvimento biotecnológico que a civilização anterior alcançou, as sementes começam automaticamente a despertar. É como se fosse um teste cósmico. Será que conseguiremos evitar os mesmos erros? Ou vamos repetir o ciclo? Mas talvez o mais inquietante seja a descoberta de que esse padrão pode ter se repetido antes. Evidências geológicas sugerem que a Terra já passou por pelo menos 3 grandes silêncios nos últimos 2 milhões de anos. Períodos onde toda a atividade biológica complexa aparentemente cessou por milhares de anos, seguidos por explosões de biodiversidade que não fazem sentido do ponto de vista evolutivo convencional. Cada ciclo parece ter seguido o mesmo padrão. Uma espécie desenvolve biotecnologia avançada, cria organismos superinteligentes, entra em conflito com suas próprias criações e, eventualmente, se retira, deixando as sementes preservadas para a próxima civilização. Um loop infinito de criação, conflito e renovação que pode ter moldado a história da vida na Terra por milhões de anos. A pergunta que nos assombra agora é: estamos destinados a repetir esse ciclo ou existe uma forma de quebrá-lo? Os organismos que estão despertando
representam uma oportunidade de aprender com os erros do passado, ou são simplesmente o próximo estágio de um processo inevitável que está além do nosso controle? Alguns cientistas acreditam que ainda temos tempo, que se conseguirmos decifrar completamente as mensagens deixadas pela civilização anterior, poderemos encontrar uma alternativa ao conflito que destruiu nossos predecessores. Outros argumentam que o processo já começou e é irreversível, que os organismos antigos já estão se espalhando pelos ecossistemas modernos, preparando o terreno para a próxima transcendência. O que sabemos com certeza é que estamos vivendo um momento único na história da humanidade. Pela primeira vez, temos acesso direto aos conhecimentos de uma civilização que pode ter enfrentado exatamente os mesmos desafios que enfrentamos hoje. A questão é: seremos sábios o suficiente para aprender com a experiência deles, ou estamos destinados a descobrir por que escolheram desaparecer? E aí, o que vocês acham? Estamos diante da maior descoberta da história da humanidade, ou apenas começando a entender que nossa história é muito mais complexa e misteriosa do que imaginávamos? Essas criaturas acordando do gelo podem ser a chave para um futuro incrível, ou o início de algo que ainda não estamos preparados para enfrentar. O fascinante é que essas descobertas estão acontecendo agora, enquanto vocês assistem a este vídeo. Novos achados aparecem a cada mês, novas teorias surgem a cada semana. Estamos literalmente vivenciando a reescrita da história da vida na Terra em tempo real. Se essa história mexeu com vocês, tanto quanto mexeu comigo, deixem o like aí embaixo. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque vocês não vão querer perder as próximas descobertas que vou trazer. E me contem nos comentários: vocês acreditam que essas civilizações antigas realmente existiram? Ou será que há explicações mais simples para tudo isso que ainda não descobrimos? Nos vemos no próximo vídeo. E lembrem-se, a realidade sempre é muito mais estranha e fascinante do que conseguimos imaginar.